Olá, amigas e amigos, quem é espírita, quem não é espírita, quem se identifica com os ensinamentos da doutrina espírita, aquele que ainda não se identifica, mas um dia vai se identificar, que nós possamos seguir o canal, dar o like, se inscrever também, para que mais pessoas vejam, para que essa doutrina que consola e que esclarece chegue a muitas e muitas pessoas. Prezadas irmãs e prezados irmãos de Idéu Espírita, que o amigo Jesus, esse amigo inseparável de todas as horas e de todos os momentos, que ele possa nos envolver em sua imensa e inesgotável paz. Vamos à nossa oração inicial. Vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus e pedir ao nosso Pai o amparo, a proteção e a assistência. Depois de que pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que se encontra aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela paz e pelo amor de Deus e de Jesus. E que também cada um de nós sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento. E que o amigo e mestre Jesus se faça presente na nossa reunião de hoje, na nossa palestra, através dos espíritos superiores, aqueles que trabalham com Jesus, na harmonia dos mundos. E assim, confiantes em Deus e em Jesus, nós daremos por início a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Aí agora nós vamos falar sobre os inimigos das existências anteriores. Porque nós temos o hábito de dizer assim, as vidas passadas. Mas, como disse o apóstolo Paulo, nós só temos uma vida. Por isso que ele disse nós só temos uma vida, porque nós fomos criados por Deus uma única vez. Então a vida é única. Agora, as experiências e as existências é que são muitas, serão várias. Nós já tivemos muitas e muitas encarnações até chegarmos aqui, né? E teremos ainda muitas e muitas outras encarnações pela frente, nós não sabemos quantas. Vai depender de nós, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa coragem, chegar à perfeição mais rapidamente ou não. Então todos nós temos inimigos. Inimigos encarnados, inimigos desencarnados, nós podemos ter os inimigos que estão em casa conosco, na forma do nosso pai, ou da nossa mãe, ou do nosso irmão, ou do nosso filho. Lá fora sempre estão os nossos amigos. E em casa estão os inimigos com quem nós temos que nos reconciliar. Então muitas vezes lá fora a pessoa é todo sorriso, toda alegria. Aí quando ela vai voltando para casa, o sorriso vai desaparecendo, o rosto vai se fechando. Por quê? Porque em casa estão os inimigos com quem a gente tem que se reconciliar. Aí nós temos o esquecimento do passado, que é um grande benefício que nós temos. Porque imaginem vocês, se uma mãe que cuida do seu filho com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, ela visse naquele filho ou naquela filha um inimigo seu do passado. Vocês acham que essa mãe ia cuidar desse filho com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação? É claro que não ia. Aquele pai que trabalha de sol a sol para dar o sustento para a sua filha, se ele visse naquele ser, naquela criança, uma esposa sua de uma existência anterior que o abandonou, deixando sozinho com os filhos de repente, agora ela vem como filha, será que ele ia ter o mesmo empenho, o mesmo esforço, a mesma coragem em fazer tudo o que está fazendo agora pela filha? Divaldo conta do pai dele e de uma irmã que eles se odiavam. Quando ele estava vindo e Divaldo estava em casa com essa irmã, ela falava assim para ele, o seu pai vem vindo. Aí ele falava, não é meu pai, é nosso pai. Ela falava, não, ele não é meu pai. Eles se odiavam. Por quê? Lá no passado, em existências anteriores, Divaldo conseguiu ver, isso foi na África, um homem estuprando uma menina até a morte. E agora ela veio como sua filha. Então eles se odiavam.
Um não suportava o outro, muito mais a filha, né? Porque quem sofre mais sempre é a vítima. O abusador, ele não está nem aí. Então ele sofria menos. Mas quando ele estava desencarnando, Divaldo disse para ela: você tem agora ou sabe quando para se reconciliar com o nosso pai. Aí ela entrou no quarto, falou com ele. Divaldo diz assim que ele não sabe o que eles conversaram, mas que acha que ali eles se entenderam, que um perdoou o outro. Porque a gente tem que vir mesmo, né? O espírito, ele renasce sempre no mesmo meio que viveu. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 11. O espírito renasce sempre no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, aquelas a quem ele amou, aquelas a quem ele ofendeu, ou foi ofendido, ou foi humilhado. Então nós temos os nossos inimigos que estão desencarnados e temos aqueles que estão encarnados junto conosco. Então os nossos inimigos desencarnados, eles se tornam os nossos obsessores. Lembra da semana passada, da palestra que eu disse do quarto filho do Jonas e de Suzy, que era o inimigo ferrenho, com o qual eles deveriam se harmonizar? E eles não deixaram que o quarto filho viesse? O inimigo ferrenho do passado tornou-se obsessor de Jonas e de Suzy. A vítima deles, que seria o quinto filho, do qual eles haviam abusado em existências anteriores, ela ficou no ambiente doméstico, causando penosas impressões ao casal. Agora o sexto filho, como já era uma entidade nobre, era um espírito mais elevado, ele perdoou aquele que era para serem seus pais e seguiu sua jornada evolutiva. Temos que explicar o que é encarnado e desencarnado para quem está assistindo o vídeo e não sabe o que é, né? Encarnados somos nós que estamos aqui no corpo de carne. Desencarnado é aquele que já está fora do corpo, já desencarnou, que nós espíritas não gostamos de falar morreu, nós gostamos de falar desencarnar. Assistindo uma palestra semana passada do Jorge Larrat, aquele que é de Rondônia, maravilhoso, ele disse assim: desencarnar é fácil, agora desenlaçar do corpo é difícil. Porque aquele que é muito apegado ao corpo, que é muito materialista, ele não consegue se desfazer, ele não consegue se desligar. Então ele fica ali ligado ao corpo, ele acompanha o seu velório, ele vê fechar o caixão, ele se desespera porque ele não morreu, ele está vivo, né? Porque apenas sai do corpo, mas não sai da vida. Por isso que quando a pessoa busca essa porta falsa chamada suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Aí ela sai do corpo, mas não sai da vida, continua vivendo e continua vendo e continua sentindo e continua tudo. Então aquela pessoa que ela é muito materialista, muito apegada ao corpo, muito apegada à matéria, ela vai ver então fecharem o caixão, enterrarem o caixão, ela fica ali no cemitério, vendo o corpo se decompor. Eu tenho um livro aqui que conta a história, nesse livro aqui, ó, da mulher que ficou, né, no cemitério vendo seu corpo se decompor. E é onde está também a mensagem da Odília Gonçalves, aquela que trabalhou com o Divaldo lá na Mansão do Caminho, que mandou muito e amou pouco. E agora ela está no mundo espiritual, se adaptando à sua nova realidade. Eu já falei, né, que o espírito reencarna sempre no mesmo meio que nasceu, e que age em relação com as mesmas pessoas. E que o esquecimento do passado é um benefício que Deus nos concede. Porque se nós nos lembrássemos do passado, a gente ia lembrar do passado do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso filho, do nosso amigo, do nosso vizinho. Então as relações sociais seriam muito complicadas. Olha, quando eu conheci a doutrina espírita, em 1976, meu pai ficava doente do nada, assim, passava mal, quase ele desencarnava. Aí quando nós começamos a ir na casa do seu Kardec, que eu conheci a doutrina espírita com um homem chamado Kardec, porque ele nasceu numa família de espírita, então o pai dele colocou o nome dele de Kardec. Aí lá o seu Kardec descobriu, né, através das sessões mediúnicas que ele fazia todas as quintas-feiras, tias do meu pai que já haviam desencarnado estavam com ele, achando que estavam ajudando meu pai, e elas não estavam ajudando, né, porque elas também não tinham noção do que estavam fazendo. Elas achavam que estavam ajudando o sobrinho, que elas gostavam muito do meu pai, né? E elas não estavam ajudando, então elas acabaram se tornando
obsessores do meu Pai. Aí, graças a Deus, nós conhecemos essa doutrina, né? Que consola e que esclarece ao mesmo tempo. Foi no dia 8 de março de 1976. Então, já se vão 47 anos de conhecimento espírita. Quando eu conheci a doutrina espírita, para mim, foi muito bom, muito importante, né? Porque respondeu todos os meus questionamentos, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, né? Eu questionava tudo e achava injusto, né? Aquele negócio de ir para o céu, de ir para o inferno, negócio de demônio. Eu não acreditava. Eu falava, não é possível que Deus ia criar um santo e um demônio. Graças a Deus que Deus não fez isso, né? Deus é perfeito, Ele criou-nos todos iguais, deu a todos nós o mesmo ponto de partida, né? Criou-nos simples, ignorantes e deu para nós o mesmo ponto de partida. Aí, chegar à perfeição vai depender de cada um de nós, né? Então, lá no início das nossas primeiras encarnações, Deus vai nos guiando, mas a partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência, a consciência, aí nós temos o livre-arbítrio, aí tudo corre por nossa conta. André Luiz fala que a encarnação se completa mesmo aos 7 anos, que até os 7 anos o espírito está muito ligado ainda ao mundo espiritual. Você não vê as crianças falarem assim, eu converso com o meu amiguinho invisível. Na realidade, são com os espíritos que ele está vendo, porque como ele está muito ligado ainda ao mundo dos espíritos, ele vê melhor os espíritos do que nós, que não somos um médium vidente. Então, e é nessa fase, até os 7 anos, que nós, pais, temos mais condições de mudar o caráter delituoso do nosso filho, daquele que a gente recebe como nosso filho, né? Porque nós não sabemos quem que está voltando e sendo o nosso filho. A gente sabe que está vindo uma alma do espaço para progredir. Como diz Santo Agostinho no capítulo 14, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim, ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. E que cabe a nós, pais, aproximar essa alma de Deus. Que a cada pai e a cada mãe será perguntado, que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então, se ele permaneceu ainda endurecido, atrasado, e nós fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer, nós não vamos ser responsáveis. Mas quando nós formos negligentes e não fizemos nada para ajudar o nosso filho, nós vamos sofrer junto com ele. Queridas irmãs e queridos irmãos, vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento vamos rogar as bênçãos de Deus e de Jesus para todos nós, os encarnados, os desencarnados, para os nossos familiares, para os nossos amigos, os nossos vizinhos, para os nossos inimigos encarnados e desencarnados, que todos nós os temos, que essa luz, que essa força que vem de Deus e que vem de Jesus, chegue a cada um desses a quem nós elevamos os nossos pensamentos. E que o Mestre Jesus possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, dos nossos irmãos suicidas, que a espiritualidade amiga possa ter amparado a nossa irmã Procedina, mãe do nosso companheiro aqui da casa, do Rony, que ela desencarnou no domingo, que ela possa ter sido amparada pelos espíritos socorristas e que possa estar bem. E que nós possamos, com o Mestre Jesus, encontrar forças e equilíbrio necessário para trilharmos o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e Mestre Jesus, Ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja.